Bom, vamos fazer a leitura da página de ambientação, em seguida faremos a prece inicial. Do livro Vida Feliz, de Evaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Lição 102. Este teu cansaço contínuo, acompanhado de insatisfação e de mau humor, é um sinal vermelho de perigo em tua vida. Resulta da maneira irregular de como vens aplicando os teus recursos e energias, sem o competente refazimento. Não te bastará dormir, dar descanso ao corpo, se permanecestes emocionalmente inquieto, ansioso. Assim, dá um balanço dos teus atos, medita em profundidade e perceberás que te está faltando o pão do Espírito, que nutre e reconforta. Reorganiza a vida e busca o equilíbrio enquanto é tempo. Vamos fechar nossos olhos. Querido Jesus, bondosos amigos espirituais, agradecidos estamos, Senhor, mais uma vez de estarmos aqui nesta casa de amor e de caridade, junto de amigos, Senhor, tanto encarnados quanto desencarnados, para tentarmos aprendermos um pouco mais dos seus ensinamentos, que possamos prestar bastante atenção no estudo da noite, o que o nosso irmão vai nos passar, pois temos certeza que vai ser muito útil para nossas vidas, Senhor. E te pedimos, Senhor, o amparo para o nosso irmão Túlio, que está responsável pelo estudo da noite, que ele possa ser amparado, auxiliado, para que possa transcorrer tudo bem. Muito obrigado, que assim seja. Graças a Deus. Agora vamos passar a palavra para o nosso irmão Túlio Márcio. A instituição que ele frequenta é Grêmio de Propaganda Espírita Luz e Amor, Rua Silva Cardoso, 673, Bangu. E hoje estamos dando continuidade ao primeiro mês em projeto educativo doutrinário. E o tema da noite, Educação dos Sentimentos. Uma boa noite para todos nós, né? E que a paz de Deus esteja conosco, porque trago paz também de Bangu e espero também ter paz também em Santa Cruz. Bom, por que eu estou falando sobre essa questão de paz, né? O tema da noite de hoje, ele reporta a gente algumas reflexões sobre falar sobre educação dos sentimentos. A gente fica assim refletindo sobre inúmeras questões que nos conduz a essa relação de educação e, obviamente, com os nossos sentimentos. Mas se tratando que a gente tem os nossos sentimentos, mas na convivência social, a gente também acaba tendo que estar lidando com o sentimento do outro, no espaço de convivência. E aí que é o grande desafio, né? Porque ora a gente ainda não conhece na nossa totalidade os nossos reais sentimentos, como também a gente não pode prever o sentimento do outro. Mas existe uma coisa no sentimento que não tem como ele esconder, porque ora ele se materializa através de comportamento e através de condutas, e não tem como a gente esconder isso. Ora esse sentimento ele manifesta um discurso, ele tem uma fala, ele tem uma impressão visual, mas ora ele, quando se materializa, ou ele bate de acordo com a fala, ou ele bate em discordância com a fala. E quando ele bate em discordância com a fala, aí que na qual ele se materializa e a gente acaba, como diz Joana, né, onde as máscaras caem. E aí, quando as máscaras caem,
aí o sentimento, ele se materializa na sua grandeza, ou ora positivo, ou ora negativo. Mas se tratando que a gente ainda tem uma dificuldade de lidar com esse positivo e com esse negativo, né? Pelo tamanho da nossa inferioridade ainda. Então vamos entender que esse sentimento, ele, por hora, ele se manifesta muito mais negativo do que positivo. Mas existe uma coisa que é interessante, que faz a gente pensar e saber lidar com ele, né? Como diz Joana, né? Como a gente lidar com os nossos sentimentos. Como é que a gente conduz ele, né, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Porque tem hora a gente sabe que não deve ter aquele comportamento, não deve. Mas tem hora que a gente se esbarra tendo aquele comportamento, que ele manifesta um sentimento que a gente diz muito grotesco, muito animal ainda, né? Muito terra a terra ainda, e parece que não somos nós que estamos manifestando ele, não somos nós, aqueles seres humanos, que estamos manifestando aquele comportamento tão agressivo, tão incoerente, tão às vezes insensato, quando não ele perde um pouco até ele acaba se tornando até um pouco vulgar às vezes. Esses são os sentimentos que por hora nós humanamente manifestamos, uns mais, outros menos. Mas existe um que eu estava pensando de manhã, dentro dos sentimentos, que tem inúmeros sentimentos, eu tomei a liberdade de eleger um, para dar uma reflexão na noite de hoje aqui, né? Que é o tal da palavra respeito. E como essa palavra respeito, que está ligada a um sentimento, como ela anda se manifestando no nosso dia a dia. Como ela está sendo conduzida, como ela está sendo negociada, como ela está sendo... Ora eu tenho que me calar para que o outro fale, ora eu tenho que entender e respeitar uma palavra que chama-se diferença de opiniões, de crédulo, de raça, de cultura, de questões até políticas mesmo. Então esse sentimento do respeito, ele é o meio que conduz esse respeito, que a gente entende que tem uma máxima do Evangelho, que fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizesse a mim. Mas essa reflexão está lá no contexto do Evangelho, que a gente deve fazer o outro aquilo que eu gostaria que fizesse a nós. Mas se tratando que o respeito, ele é o componente, né? Que ele precisará ser conduzido com um sentimento de fidelidade à opinião do outro, e mesmo que essa fidelidade venha ir de encontro aos nossos princípios. Aí eu estava comentando com a companheira aqui, quando eu cheguei, né? A gente começar a separar, fazer aquela diferença de aquilo que eu possa ouvir, mesmo aquilo que eu acabei de ouvir ou escutar, eu não venha concordar, ou eu não concorde, que é um direito também nosso. Mas uma coisa é a gente respeitar a opinião do outro, é a forma como o outro vê, é a forma como o outro conduz, é a forma como o outro... Porém, quando a gente não tem esse respeito,
vai dar espaço a esse sentimento de manifestar, é uma coisa muito impositiva, uma coisa autocrática, uma coisa desrespeitosa, e aonde eu faço caras e bocas porque não concordou com as minhas ideias. E aí a gente fica tentando pensar de que maneira esse sentimento, ora às vezes eu não quero também exteriorizar ele, eu não exteriorizo ele verbalizando, mas eu posso manifestar ele com o meu corpo falando. E o meu corpo falando, ele vai dar o mesmo efeito para quem for perceber que na qual eu não estou concordando, eu estou discordando, que aquilo ali não é aceitável, né? Aí eu lembrei aqui de uma vivência do atendimento fraterno na nossa casa espírita, e nós falávamos isso antes do carnaval, né? Num encontro que teve com os atendentes fraternos, de que maneira, de que forma a gente, ao sair de um diálogo fraterno numa sala, num ambiente, e o que lá ocorreu de uma conversa, a gente, ao sair daquela sala, a gente aprende que um dos requisitos do atendente é ser discreto. É ser discreto. Mas aí eu saio da sala, que eu acabei de atender o Alexandre, e o Alexandre trouxe um assunto daquela delicadeza, que só Jesus sabe. Mas aí eu saio da sala me abanando com o olho arregalado. E olha, gente, é uma coisa... Nós temos uma companheira que ela tomava esse comportamento e ela não percebia. Não era doloso, mas ela fazia isso. Ela saía da sala, né? Quem estava no pátio, ela se abanava, ainda respirava fundo. Eu falei, misericórdia, tirou o oxigênio todo do ambiente. Isso me faz eu pensar que esse sentimento que ora ela registrou, ela manifestou. Ela deu a entender para todo mundo que ocorreu lá dentro é algo muito delicado e muito sério. Quando não, a gente ainda sai ainda se abanando. Aí quer dizer, eu não falei nada para vocês, mas vocês perceberam que eu manifestei um sentimento de espanto dentro da minha indiscrição, e que na qual ali também não houve respeito, né? E essa relação de escutar e de ouvir, seja onde for, pode até ser no ato do atendimento fraterno, né? Como eu vou manifestar também e registrar as emoções do outro. A gente sempre tem que tomar atenção com isso, porque na relação social onde nós estivermos, a gente tem que aprender a lidar com o sentimento dos outros, para que o sentimento do outro não me abale. Porque o sentimento do outro pode destabilizar o Túlio. Pode. Ah, se pode. Só entra na sintonia que pode. Principalmente quando alguém tem que dar uma notícia para alguém, e aquela notícia que por hora você tem que conduzi-la, você não gostaria de falar ela para ninguém, mas você foi chamado a dar aquela notícia. Como é que você vai manifestar isso? De uma forma mecânica? De uma forma fria? Ou você vai ser o natural? E o que é o natural? Para que também você não agrida com a notícia, aquela notícia bombástica, aquela notícia que alguém faleceu, ou aquela notícia que alguém nasceu. Ah, então quando a notícia, então, por hora temos que manifestá-la, ela é positiva, e tem pessoas também, ao dar notícia positiva, manifeste o seu sentimento de tal forma, parece que a gente está vivenciando aquele problema. E vamos esquecer que o problema é do outro, não é nosso, e a notícia é do outro. Mas a gente também pode ser um grande parceiro na notícia, quando for também positiva,
felicitar ao outro aquela notícia e manifestar também um abraço, que também é o abraço, ele não se fala, mas são os braços que vão dar o abraço. Posso também dar um beijo também na pessoa? Posso. Posso também verbalizar parabéns, quando a notícia é boa. Mas a questão toda é como é que eu vou conduzir isso, esse meu sentimento. Se for uma notícia boa, como diz Joana de Anjos, o cenário não é seu, não roube o cenário do outro. O cenário é do outro. Então felicita o outro a boa notícia que pertence a ele, mas não roube a notícia para você. Mas quando a notícia também por acaso for ruim, e alguém dizer para você assim, você não tem escapatória, é você que vai dar notícia. E aí resta saber, será que eu tenho condições de dar aquela notícia? Se a notícia é negativa, é ruim, eu vou me destabilizar com essa notícia? Porque existem pessoas que dão uma notícia, destabilizam-se de tal forma que ficam arrasados o dia inteiro com aquela notícia. Esse é nós, seres humanos, que manifestamos os nossos sentimentos. Então vai uma pergunta aqui para nós do céu: como estamos manifestando os nossos sentimentos? Como o nosso sentimento foi manifestado hoje, sexta-feira? Seja onde estivermos, fomos hoje, na relação profissional, na relação familiar, numa relação social. Como a gente manifesta até essa relação? Hoje eu vim de Bangu para cá, né? E aí, por algum motivo, eu estava no carro, fazendo a minha leitura reflexiva. Aí o motorista botou uma música, ele botou uma música num tom alto, que na qual era até de um segmento religioso, e eu particularmente, numa boa, tá? Mas aí alguém me chamou no telefone, eu fui atender o telefone, eu falei, você poderia só abaixar um pouquinho o seu som para me atender o meu celular? Aí ele entendeu que eu não estava gostando da melodia dele. E nisso ele me deu um tiro. O que é dar um tiro no outro, né? Ele foi inconveniente, intransigente. Aí eu falei assim, eu não disse isso, mas se o senhor entendeu assim, o senhor até me desculpe. Eu ainda pedi desculpa a ele, mas ele que me ofendeu. Aí eu fico imaginando assim, né? Até que ponto tem hora que às vezes a gente tem que fazer até um papel contrário àquela leitura, para não ter que manifestar um sentimento que naquilo que a gente não gostaria de fazer. Porque eu fiquei pensando, para onde eu vou agora, Túlio? O que você vai falar hoje, Túlio? E esse exercício aqui é um prato cheio para irritabilidade, para um bate-boca desnecessário. E aí eu ia passar um sentimento, que a gente dá um nome de azedo, né? Popularmente falando, e que na qual não diz respeito, até porque o dia do Túlio hoje foi bom. Mas também tem aquele dia que seu dia não foi nada bom. Você experimentou ou vivenciou perdas, pesadelos, tormentos, como todos nós o passamos às vezes um dia. E como é que isso vai impregnar no sentimento do Túlio, ao ponto do Túlio ter que manifestar para outras pessoas, que a gente acaba botando o outro como bode expiatório, né? A nossa manifestação da nossa bronca, da nossa raiva, cada indo para pessoas que não tem nada a ver.
E quantas vezes nós fazemos isso com os nossos sentimentos? E se tratando de um bom sentimento, hora que a gente trabalha em casa espírita, hein? Será que esse sentimento, por hora, ele oscila também dentro do universo de uma casa espírita? É uma reflexão também para a gente pensar. Ou por aqui nós continuamos pisando com muita cautela, com muita prudência, porque nós estamos numa ambientação espiritual. Sim, estamos numa ambientação espiritual. Os nossos sentimentos devem ser o mais refinado possível. Porque, como diz os bons espíritos, ao adentrarmos daqui nesse ambiente, já ocorre conosco uma asepsia espiritual. O que é essa asepsia espiritual? Já viemos do mundo ali fora, cheio de tormentos, cheio de problemas, e ao adentrarmos aqui, porque por hora é permitido, mesmo assim em cada um é feita uma asepsia mental, para que a gente possa absorver a palestra, e depois tomar o passe e sair melhor do que entrou, com os nossos sentimentos. Mas aí vai a questão toda para se pensar. E quando temos alguns tormentos, Túlio, que esses tormentos tira de nós o sono, deixa a gente irritado, deixa a gente com bastante dúvidas. E aí eu lembrei de uma vivência muito interessante, e que por hora eu vou compartilhar aqui com vocês, né? A pandemia, ela fez a gente aprender muitas questões. E por hora com Túlio também não foi diferente. Principalmente no que diz respeito a perdas. Quando por hora eu estava dentro do cemitério a enterrar o nosso irmão, dentro do cemitério São João Batista, 5h30 da tarde, as circunstâncias estavam muito desagradáveis. E eu fiquei pensando, como é que eu ia ler um evangelho, como é fazer uma prece dentro de uma escuridão, diante de todos aqueles tormentos naturais da vida. Mas algo me fez eu visualizar um cenário muito interessante, que me ajudou a me harmonizar, a trabalhar com o tormento e harmonizar a minha alma, para que eu ficasse sereno diante do desafio daquela experiência difícil. Aí eu olhei o Cristo Redentor, e o Espírito falou assim: visualiza aquela imagem, e traga aquela imagem para dentro de você, para que você consiga administrar esse sentimento, na qual eu estava, não era de indignação, não era reclamando com a providência divina, mas entendendo que aquilo ali era um sentimento meu. E quantas vezes a gente também tem que manifestar um sentimento, que alguém vai assim: ah, mas você chorou, Túlio? Sim, eu chorei. Até porque eu não sou robô. Eu chorei, mas não me indignei, não me revoltei, não me blasfemei contra a providência divina, mas eu chorei. E aquele choro para o Túlio foi o acalento para me lidar com meus sentimentos, ora extremamente delicado. Mas depois, lá na reunião mediúnica, o Espírito falou assim: você ainda foi um dos privilegiados naquele cenário. E eu perguntei ao médium por que eu fui privilegiado. Ele falou assim: porque você tem conhecimento, outros que estavam ali naquele cenário não têm esse conhecimento. Então para eles eram dolorosos, para eles eram lamuriações,
e indignações, reclamando com Deus porquê do porquê, quando não manifestava até uma raiva, na qual não pude eu fazer isso, e nem deveria fazer isso, e nem muito menos eu fiz. Mas eu tive que lidar com aquelas emoções, que aquele sentimento de perda, só sabe quem passa. Essa é uma grande verdade. E aí vai Joana de Ângeles, uma grande reflexão. Como se mede uma dor e como se mede um sofrimento? Tem fita métrica para isso? Não. Porque cada um vivencia os seus sentimentos de acordo com a sua experiência, com a sua maturidade espiritual. Somos maduros espiritualmente? Esse é o grande desafio da pergunta. Ainda não, Túlio. Ainda não. Ainda não. Mas existe uma coisa que está muito no ar agora, se falando muito, que é a tal da palavra resiliência. Essa palavra está muito em alta agora no século atual, tá? E nós conhecemos pessoas que passam pela dor, que tem que manifestar sentimento de cabeça levantada. Como diz o bom popular, né? Ela pega o limão e faz uma boa limonada. Mas nem por isso ela deixou de sentir aquela dor. Ela registrou aquela dor. Mas como ela manifestou ela? E aí lembrei mais uma lição dentro da casa espírita. Pela segunda experiência, depois da segunda perda, aí eu estava na terceira semana na casa espírita, já trabalhando, porque eu entendi, vai fazer a terapia trabalho, senão você não vai ficar bem. Você não vai ficar bem. E lá eu estava, pedindo força, não sei de onde, mas saiu. Porque teve ajuda, teve assistência. Porque para a gente lidar com essas emoções, que mexe com a gente de tal forma, de tal maneira, que escangalha a gente. E existem pessoas escangalhadas, no termo da palavra, que dão logo espaço à melancolia, à depressão, ao pânico. Porque cada um é cada um. Aí alguém falou assim para mim, sabe, Alexandre, vocês espíritos são estranhos. Aí eu falei, estranho? Por que estranho? Você acabou de perder mãe e irmão, está aqui com essa serenidade na casa de espírito trabalhando? Aí eu olhei para ele e falei, como é que você queria ver o Túlio? Você queria ver o Túlio oprimido, para baixo, arrasado, choroso? Tudo isso o Túlio está sentindo, como qualquer outro ser humano também o sente. Mas como eu administro isso? Esse é o grande barato da questão toda. Como? Primeira terapia, entendermos que não só nós que passamos por essas experiências. Segundo ponto, nós nunca estaremos sozinhos. Terceiro ponto, nada é eterno. Tudo tem um tempo de duração. Tudo. Até a dor também tem. Como também a alegria também tem, como também o sofrimento também tem. Então, se você pensa que a sua alegria de 15 minutos está manifestando ela muito bem, parabéns para você. Mas também, se a sua dor também já anda 3 meses com ela, vai procurar ajuda, porque não está bem. Mas procuremos ajuda, tanto terapêutica, quanto a terapia espiritual. Precisamos estar lidando com essas duas terapeutas, para a gente se fortalecer emocionalmente, porque a dor que bate aqui, pode bater lá no outro portão amanhã. E o Túlio não esperava que depois de 8 meses fosse acontecer isso de novo. Bateu de novo. Aí algum amigo meu que não é espírita falou assim, vocês kardecistas são estranhos,
Eu falei, mas kardecista, eu não sou kardecista, eu sou espírita. É a mesma coisa, para ele é a mesma coisa, né? Vocês são tão estranhos, vocês ao lidar com a morte são frios. Eu falei, não, nós não lidamos com essa frieza com a morte. Nós lidamos com um sentimento que a gente ali velou um corpo, não velou a alma. Agora, qual é a grande barata dessa história toda que a gente tem que pedir muita providência divina? Ajude-nos a administrar dois sentimentos: saudade e lembrança. E como estamos lidando com esses sentimentos, saudade e lembrança? A ausência daquilo de quem mais eu amava e não está fisicamente na minha frente, na minha relação do cotidiano. Como eu vou estar lidando com esse meu sentimento nessa ausência? Porque é justamente a gente tem que pensar sobre esse sentimento nessas circunstâncias. Porque lidar com o sentimento quando a gente ganha muito é fácil. Pergunta para alguém qual o sentimento que ele resiste quando ele ganha na cena. Eu não imagino, porque eu nunca ganhei, mas eu fico imaginando como é que a criatura deve ficar. Ela já nem vai dormir direito, coitada. Não vai. Se fosse o Túlio, não ia dormir direito. Eu não sei nem o que fazer com tanto dinheiro. Mas como eu não jogo e nem pretendo ganhar muito dinheiro, porque a minha prova eu acredito que não seja essa, e nem quero isso, porque isso é um tormento para mim, porque eu sei que esse sentimento da avareza, da ganância, do egoísmo, vai dar espaço. Então, cuidado com ele. Mas para quem quer tentar, que tente. E se ganhar, saiba ganhar com integridade, com honestidade, com imparcialidade, mas não queira ganhar com a alegria de que ganhou para alimentar o seu ego, não, com esse sentimento que por hora nós manifestamos ele muitas das vezes. Eu ganhei, você ganhou porque você foi ajudado, não esqueça nunca disso. Certa feita o Espírito na reunião falou assim: nós ganhamos porque fomos ajudados, porque recorremos à ajuda, confiamos na ajuda. Então aí nessa hora você confia e deixa fazer a sua parte, que a espiritualidade me faz a parte dela. Aí você vai manifestar aquela tranquilidade, que é uma das coisas que ultimamente a gente está precisando também ter ela. E eu lembrar um amigo meu hoje falando, Túlio, eu estava trocando papo com ele de manhã no trabalho, né? Ele falou assim: Túlio, essa relação de sentimento, aonde ela se confunde com a razão muitas das vezes? Quantas das vezes o espaço da razão toma espaço dos nossos sentimentos? E às vezes aquele raciocínio incoerente, intransigente, egocêntrico, que não dá espaço nem para sentir. Aí ele dizia assim: Túlio, eu tenho uma filosofia que ultimamente eu estou adotando. Aí fiquei pensando sobre o meio do caminho sobre isso. Entre estar com a razão e estar em paz, eu estou optando para estar em paz. E estou deixando a razão com quem quer ficar, para que eu possa manifestar momentos de paz naquilo que eu estou sentindo. Porque a pior coisa é você manifestar um sentimento que você não está sentindo, e que você é chamado a manifestar ele, pelo um cenário da vida. Aí ele se torna um sentimento maquiado, encenado, e ele, volta a repetir, em algum momento ele vai ser desmascarado. Porque ele vai ser manifestado com comportamento, esse nosso sentimento. E quando a gente por acaso manifesta, já viu aquela observação que o outro faz para nós? Vou dar um exemplo aqui. Alexandre, você está tão nervoso hoje, por quê, hein?
Aí o Alexandre está na defesa, fala assim, eu? Misericórdia, ele nem se percebeu que está. Mas quem está perto dele já deu esse alerta para ele, que ele anda manifestando, sabe, uma irritabilidade de tal forma, quem está próximo a ele, pode ser que ele nem perceba, ou pode ser também que ele perceba, mas ele não dá uma palmatória, ele diz assim, eu estou muito bem, quem tem que mudar não sou eu. Olha o escudo de novo, é o sentimento manifestando, esse é o sentimento de defesa que nós fazemos, quando manifesta, quando diz Joana de Ângeles, em conflitos existenciais, quando ela diz assim, quando tem a culpa, e a gente diz que a culpa não é minha, a culpa é do outro, e como eu manifesto culpa, como eu manifesto um outro tabu, agora que está muito em alta, é o medo. Que sentimento horroroso é esse, que trava a gente, que tolhe a gente, que a gente fica tão inseguro. Medo todos nós o temos, todos nós o temos. Agora, qual é a potência desse medo que eu ando tendo, que eu ando acionando dentro de mim? Eu potencializo esse medo ao tomar as decisões? É um sentimento, medo. Como é que está o meu sentimento quanto à raiva? Já que aquilo me contrariou, já que aquilo que eu não gostei, como eu manifesto essa minha raiva? E diz que eu estou sereno, falo alto com o outro, sou ríspido com o outro, e diz que eu estou sereno. Não está sereno, ele está maquiado. Então a gente não precisa nem mostrar isso para o outro. Joana de Ângeles diz que a gente tem que fazer uma auto-reflexão. O autodescobrimento dela, ela faz você se autoavaliar. Antes que você avalie o outro, se autoavalie. Como é que está a sua temperatura emocional nos dias de hoje? Hoje, quem pisar no meu pé, Túlio, vai ouvir. Tem gente assim, né? Hoje, se fala uma gracinha, não vou deixar passar em branco. Você já sai nessa defesa para a rua, manifestando sentimentos que só Deus sabe. Aí perguntando assim, mas o espírita tem isso, Túlio? Temos. Isso não está ligado à questão religiosa. Isso está ligado à identidade espiritual de cada um. Obviamente, nós já temos um acesso de conhecimento, sabemos que o grau de influência sobre nós está em alta, tanto de matéria para matéria, quanto de espírito para matéria. E ultimamente, de matéria para matéria, então, está em altíssimo nível isso. O grau da influência, aí alguém vai dizer assim, sabe por que eu estou assim? Porque o outro me irritou. O outro me tirou do sério. Sim, existem pessoas habilidosas para fazer isso. Vocês têm algum vizinho intransigente? Que põe o som muito alto? Que põe o lixo na calçada dos outros? Eu tenho vizinho assim. Vocês têm? Será que aqui em Santa Cruz tem isso? Então, aí como é que você lidar com essa criatura? Como é que você lidar com aquela criatura do atendimento? Vou voltar de novo ao atendimento fraterno. Ela falou assim, seu Túlio, eu ando irritada com a minha vizinha. Olha como é minha vestígio do pescoço quando eu olho para ela. Eu falei, misericórdia, por que a senhora está assim? Depois, no final da conversa, sabe por que eu estou assim com ela? Por causa do pé de acerola que eu tenho, mas o meu pé de acerola vai para o quintal dela, e ela pega todas as minhas acerolas de manhã, e enche a bacia, seu Túlio, não deixa nada para mim. Eu falei, misericórdia, você está assim por causa do pé de acerola? Para ela, aquilo tem um grau de importância, o que para mim não tem. Se aquilo para mim é um tormento, eu daria a acerola toda para aquela criatura, então rontava o galho, que acabava com o problema. Mas aí eu ainda sugeri a criatura, você já pensou na possibilidade desse galho que está do outro lado lá, podar ele?
para que você não fique assim, eu vou podar minha árvore. Quem plantou que foi a minha mãe falecida. Falei, ixi, mãe do céu. Aí eu perguntei, há quanto tempo você já está assim com a sua vizinha? Ah, já tem uns 2, 3 anos já. 2 anos, 3 anos assim? Por causa do pé de acerola? Aí eu fico perguntando, né? Qual é o grau da importância para eu manifestar os meus sentimentos? O que eu ando potencializando que não deveria com o meu sentimento? Qual é a dimensão que eu estou dando para ele que não deveria ter dado para ele? Porque ele é nocivo quando ele é manifestado negativamente. E o mais afetado é quem atira, não quem recebe o tiro. Porque ele intoxica a gente fica doente. A gente fica doente, mas fica mesmo. E às vezes as pessoas não se percebem disso, porque elas entendem que a mudança tem que ser do outro, não sua. E aí aquela grande rivalidade da razão com a paz. Diante do conflito de hoje, que porventura tivermos que passar, se confrontamos com a razão e se confrontamos com a paz, qual foi a escolha que eu fiz para lidar com esse meu sentimento, que é a paz? Mas diante também desse conflito, quando por acaso ele vier destabilizar a nós, que pode ser que pegue naqueles dias difíceis, sabe aquele dia, Túlio, hoje não é meu dia hoje, tudo está dando errado, tudo está dando para trás, tudo foi contrário às minhas propostas, e hoje eu estou assim, olha como é que eu estou, hoje eu não estou nada bem. Se você já chegou a esse ponto de se reconhecer que não está nada bem, dá uma pausa. Como diz um amigo meu, vai pescar. Como diz uma outra amiga minha, vai lavar o quintal, vai mexer em planta, vai lavar banheiro, vai dobrar roupa, tira tudo o guarda-roupa e desmonta de novo, faz alguma coisa, sai do foco. Mas o que nós fazemos? A gente não quer sair às vezes do foco, porque a gente quer potencializar esse sentimento negativo. Aí esse sentimento, ele vai tomando uma proporção, parece que a gente não é mais aquela pessoa. Alguém fala assim, Alexandre, você está tão estranho de ter vindo para cá, você não era assim há um tempo atrás não, o que houve, hein, Alexandre? Agora vai perguntar por quê. Será também que pode ser impressão da pessoa, ou pode ser que a impressão dela seja uma realidade, que ela ainda está mostrando até para nós, para a gente, se liga, se toca. Se a gente por acaso vier para a casa espírita, para ser um bom trabalhador dela, para ser um servidor da proposta de Jesus, venha para somar, mas não venha para criar discórdia, não venha para plantar disseminações que na qual não vai valer. Esses sentimentos, eles vão ficar por aqui, porque alguém fala assim, engraçado, hoje a casa espírita está tão agitada, né, Túlio? Falei, E Alexandre, quem é que faz o ambiente? Se o ambiente está muito agitado, está muito confuso, isso quer dizer que nós temos que tomar o cuidado e a vigilância com os nossos sentimentos, porque eles vão pensar e vão plasmar, como diz Joana, eles plasmam, eles vão dar a devida forma do tormento. Aí daqui a pouco a pessoa, pode observar, tá? E quem instala tormento, na maioria das vezes, não fica muito tempo na casa espírita. A experiência me diz isso, não fica. Às vezes fica um período para testar a gente, mas depois vai embora. Ou então tem hora que eu fico pensando assim, Romualdo, você não trouxe essa criatura para cá, Jesus, trouxe, Túlio. Você trouxe o Alexandre para cá, para você aprender a lidar com ele.
para você aprender a lidar com as diferenças, para você aprender a lidar com as adversidades. Ele também vai ser o teu grande questão de experimentar você, para saber o que você quer, o que você deseja, porque essa história de ir embora por causa do outro não cola mais. E mesmo assim, quem ainda o faz isso, porque sai daqui magoadinho. Essa palavra é muito forte, tá? Ela tem um peso pejorativo, nada agradável. Sai daqui magoadinho. Vai bater em qual porta? A outra porta que você vai bater, também você vai se magoar também lá, cuidado. Porque eu falei para um companheiro que veio de uma casa espírita, que eu não vou citar o nome, que não vem um caso. Olha, Túlio, estou vindo aqui para a casa de Luiz Amor, porque lá naquela casa, ainda citou nomes, me poupe disso, que eu não quero nem saber de nomes. Mas citou os nomes, os fatos ocorridos, eu falei assim, uma observação para você. Você vai me aceitar aqui? Eu falei assim, a casa está aberta, meu amigo, a casa é de Jesus. Mas cuidado, te dou só um alerta para você. Aqui tem iguais, também lá também tem. Aqui também tem, porque aqui tem ser humano. Aqui tem criaturas que pensam, que desejam, que articulam, pessoas bem articuladas, pessoas também íntegras, e gente também que às vezes ainda está aprendendo a estar no ambiente que deveria estar, porque se esse ambiente é um ambiente harmônico, que nos traz para cada um de nós equilíbrio espiritual, é assim que é o significado do hospital Casa Espírita. Então façamos dele esse bom espaço, porque na hora que precisarmos desse espaço, ele estará disponível para nós, para nos acalentar, para nos acolher, para nos fortalecer dos nossos tormentos, que não são poucos, e não são poucos, porque eu não fechei a minha confessa. Ao retornar do cemitério naquela noite, eu estava com meu irmão no carro, e realmente estava todo mundo muito destabilizado emocionalmente, e alguma coisa me intuiu, falou assim, para aqui na casa de Luiz Amor e entre com o carro, adentra esse espaço, sente nesse banco, respire esse ar que tem aqui dentro, que é dado o nome de luz. Aqui é luz e verdade, lá é luz e amor, e que essa luz possa realmente nos acalentar. Choramos, mas parece que alguém acolheu com aquele choro. Como foi interessante aquela experiência, e como eu também tive que fazer uma coisa após isso. Manifestei um outro sentimento, que é gratidão, que Joana também trabalha, aquele outro livro da psicologia da gratidão. Leiam esse livro, ele é espetacular. Como você manifesta esse sentimento de gratidão por ser aliviado de uma dor, acalentado de um sofrimento, mas a gratidão pela vida acima de qualquer coisa. Muita paz para todos nós. Agradecemos nosso irmão Túlio pelo estudo da noite, que ele possa retornar em paz para o seu lar. Obrigado, Túlio. Vamos fechar nossos olhos, vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, aqui estamos, Senhor, agradecidos, mais uma vez, por tudo que acabamos de receber, Senhor. E que nesse momento, as suas energias de amor, de paz, possam invadir os nossos corpinhos, nos dando esperança de dias melhores,
nos dando saúde, paz, harmonia. E que essas suas energias, Senhor, possam chegar aos nossos irmãos que se encontram em situação de rua, aos leitos dos hospitais, aos presídios, Senhor, aos nossos governantes. Enfim, Senhor, te pedimos a sua ajuda, amparo, principalmente aonde haja dor, aonde haja sofrimento, Senhor. Muito obrigado por tudo. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Irmãos, muito obrigado, vão com Deus e até a próxima sexta. Boa noite. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30 e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita. A partir dos 22 anos. Presencial aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas, iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos, presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família, presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis, aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022.